Fala galera, meu nome é Lucas, voltei pra gente ler os spoilers do capítulo 1103 de One Piece que vazou uma semana antes. Essa semana não era pra ter capítulo de One Piece, mas já vazou. Então na próxima vai ficar 2 semanas sem capítulo e a gente só vai ter capítulo lá pro dia do 14 ao 17 de janeiro. Então vamos lá para o site da OPEX, One Piece X, para toda e qualquer informação que você quiser saber sobre o mangá, anime e notícias de One Piece você encontra aqui, os caras são foda. Então vamos lá para o capítulo 1103, ou spoiler do capítulo 1103. Me desculpe, papai, esse é o título, muito provavelmente é o título do capítulo, que se refere a Bonnie e está pedindo desculpas ao seu pai. Será que ela se culpa por aquelas memórias que sumiram? Terem sumido por causa dela? Será que esse é o motivo dela pedir desculpas e esse ser o título do capítulo? Porque eu cogitava que aquelas memórias copiadas eram uma forma do Kuma ainda voltar à vida. Mas ao que parece, e como eu disse no meu último review, que é o último vídeo aqui no canal, eu falei que aquelas memórias na verdade eram como se fosse uma carta do Kuma, ou a última carta do Kuma para Bonnie. Onde ela poderia ver todas as suas memórias, toda a sua história, inclusive todas as cartas que ele escreveu para ela e a sua mensagem final sobre o seu 10º aniversário, dando parabéns para ela. Foi isso, ou foi essa conclusão que eu cheguei ao ler o capítulo 1102, que aquelas memórias, na verdade, ou nada mais eram do que uma mensagem final do Kuma para sua filha, explicando tudo o que aconteceu ao longo da sua vida, inclusive o fato do que aconteceu com a sua mãe, da doença que matou a sua mãe. Mas será que o título desse capítulo tá querendo nos dizer que ela vai se culpar por essas memórias terem sumido? Quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo. O capítulo começa com a Bonnie lutando contra o São Saturne. Será que ela vai mostrar mais poderes, mais variações do seu poder? E quem sabe até copiar Nika mais uma vez? Eu não lembro se ela viu. Na verdade ela não viu, ela estava desmaiada quando o Luffy se tornou Nika e lutou contra o Rob Lute. Contra o Kizaru, o Luffy iniciou a batalha usando o Gear Force, logo na frente da Bonnie. Então ele não usou o Gear 5 direto enquanto a Bonnie estava lá. E eu tô percebendo agora que o Oda tá fazendo a Bonnie não ver o Luffy transformado no Gear 5. É isso, ou isso é mais ou menos o que eu tô pensando. Ou tô chegando a essa conclusão agora. Será que é porque, sei lá, finalmente ela iria encontrar a segunda pessoa que ela mais estava procurando, que era o Nika, para quando encontrasse ele, pudesse levar o seu pai até ele? Será que é alguma coisa relacionada a isso? Ou será que se ela vê o Kuma, ou se ela vê o Luffy no Gear 5, ela vai conseguir copiar os poderes do Nika? Assim como a primeira vez que ela se transformou na verdade ela envelheceu, foi copiando a velhinha ou a rainha Connie lá no reino de Sorbet. Será que ela pode fazer a mesma coisa com seus poderes? Isso é de se pensar. É revelado que o São Saturne fez experimentos em Bonnie e assim ela ganhou seus poderes. Essa parte aqui eu não entendi muito bem, porque eu fui dar uma olhada em capítulos anteriores e a Bonnie ganha os seus poderes quando ela ainda tá lá no reino de Sorbet, depois que o Kuma destrona aquele rei Bekuri. E aí ela de alguma forma ganha os seus poderes e a gente não sabe como foi que isso aconteceu. Ela só aparece na sua forma adulta, parecida com a Guine, e aí todo mundo se espanta e até depois ela tenta se transformar na rainha Connie e consegue. Mas em que momentos o São Saturne fez experiências nela para ela ganhar seus poderes? Ou esse primeiro spoiler aqui não tá bem escrito, tipo, não saiu bem com o sentido que era para sair, e ele quer dizer que após isso o São Saturne fez experimentos na Bonnie para ela ganhar novos poderes. Será que foi isso que aconteceu? Porque ela já tinha sido capturada antes. A gente pode lembrar lá quando ela foi capturada pelo Teach e depois o Akainu pegou ela de volta. Pode ter sido nesse momento que o São Saturne conseguiu fazer experimentos nela, mas eu não vejo possibilidade dele ter conseguido fazer experimentos nela ainda lá no reino de Sorbet, sendo que ele nem sabia da existência dela, muito provavelmente,
E o Kuma tava lá. Como é que ele poderia fazer experimentos nela lá para ela ganhar seus poderes? Sendo que ela só apareceu com os poderes. Mas também o Oda não mostrou ela comendo nenhuma fruta. Só que quando eles veem ela se transformando em uma forma adulta, eles olham o livro e veem que ela comeu a Toshitoshi no Mi, uma Akuma no Mi que dá a possibilidade de ela controlar a sua idade. Então não sei ou não entendi muito bem esse spoiler aqui e em que momento isso aconteceu. Se foi realmente para ela ganhar seus poderes ainda lá no reino de Sorbet, ou se foi depois que ela foi capturada quando já era uma pirata. Isso é algo que a gente vai ver nesse capítulo também. Bonney está perdendo a luta. Isso é meio que óbvio, né? Porque esse inimigo, ou o San Saturn, ele parece ser o boss final desse arco. E o boss final de um arco é derrotado por quem? É derrotado pelo Luffy. E isso é mais um ponto que faz a gente se questionar se o Luffy realmente aparecer no Gear 5, se a Bonney conseguiria copiar esses poderes, e aí ela e o Luffy lutariam com o San Saturn para que eles pudessem vencer no final. Isso seria maravilhoso. Oda, faça isso, Oda, pelo amor de Deus. No final do capítulo, Kuma chega e se prepara para lutar contra San Saturn. Essa aqui me pegou desprevenido. Kuma chega e se prepara para lutar contra San Saturn. Então o que foi que aconteceu com aquela missão que ele estava fazendo lá em Marijos? Será que sua intenção desde o começo era lutar contra o San Saturn e ele foi em Marijos procurar ele e não encontrou? E aí ele viu que o San Saturn não estava lá e foi até Egghead? E como que o Kuma se prepara para lutar contra o San Saturn? Foi uma programação que o Vegapunk colocou para que, sei lá, deu tudo errado. Então se der tudo errado, você vai ter que lutar contra o San Saturn. Só que a gente tem que lembrar que esse também pode ser ou vai ser o fim do Kuma em sua totalidade. Ele já perdeu as memórias, a gente já pode considerar ele como morto. Só que no capítulo anterior, o Jagarce Saturn, ele mandou ou ordenou o Vegapunk para colocar um dispositivo de autodestruição. Então, se o Kuma tentar lutar contra o San Saturn, então ele vai ativar esse botão e o Kuma vai se autodestruir. E aí será que existe aquela possibilidade daquela teoria antiga do Frank comer a fruta da patinha? Será que isso pode acontecer? Porque se a fruta do Kuma reencarnasse nas laranjas da Nami, por exemplo, existiria a possibilidade do Frank comer essa Akuma no Mi, sendo que é uma teoria antiga da fandom. E aqui no final a gente tem um aviso. O mangá vazou uma semana mais cedo, como eu já falei. Portanto, o mangá de One Piece 1004 sairá daqui 2 semanas. Isso é um tiro no coração. Previsão de spoiler dia 14 do 1 e mangá dia 17 do 1. Então, lá pra metade de janeiro é que a gente vai ter mais spoilers de One Piece. Mas aí eu quero saber as suas opiniões em relação a esses spoilers que eu li até agora e comentei. Quero saber as suas opiniões, comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos, deixa só eu aumentar a tela. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!